Paz do Senhor, meus queridos irmãos, amém. Podeis tomar seus assentos em nome do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de muita alegria estar juntamente convosco nesta noite, para juntos nós bendizermos o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Filho, o pastor desta área, e nossa querida irmã missionária, irmã Miriam. Que Deus continue prosperando cada vez mais os seus ministérios para o louvor da glória do Senhor. Parabenizar essa linda igreja por essa linda festa, em nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida dos obreiros. E nós vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Convido aqui a igreja a abrir a sua Bíblia, Salmo 51. E o verso primeiro, estaremos lendo alguns versos. Todos encontraram? Amém? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Verso 7: purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Verso 16: pois não te agrada de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Verso 19: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Baseado na temática da festa, eu quero aqui trazer a exposição desse texto: mulheres renovadas para servir o reino de Deus. Nós vamos observar claramente que, a princípio, o reino de Israel, ainda o Reino Unido, ela teve 3 reis. Cada um deles reinou por 40 anos. Rei Davi, ou melhor dizendo, o rei Saul. Depois veio o rei Davi. Depois veio Salomão. A pergunta é: qual é a diferença entre Saul e Davi? Qual é a diferença entre a lança e a harpa? Qual é a diferença e o divisor de águas que faz Davi ser o homem segundo o coração de Deus? Quando o reino de Saul ele é rasgado, Deus agora ele diz que ele agora vai ter um homem segundo o seu coração. Subtende-se, implicitamente, compreende-se que Deus não tinha Saul como homem segundo o seu coração. Porque nós devemos nos perguntar: mas aonde está o segredo? Aonde está a base? Aonde está o fundamento para dizer que Davi é o homem segundo o coração de Deus?
o fundamento para dizer que Davi é o homem segundo o coração de Deus, está na profecia, está na promessa de Deus. E quando você vai observar e ler em 1 Samuel, no capítulo de número 9, versículo 21, a Bíblia diz que Saul é da tribo de Benjamim. Observe claramente, Saul não é da tribo de Judá. Saul é da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Ele era da melhor família da tribo de Benjamim. Nós olhando por essa perspectiva, a promessa para ser um rei não estava ali entregue para a descendência de Benjamim, estava para a descendência de Judá. Por isso que quando você lê Gênesis capítulo 49 e versículo 10, você vai ver o próprio Jacó, e dizendo para os seus filhos da seguinte maneira: o cetro não se apartará de Judá. Ou entenda claramente que Davi, ele recebeu esta promessa, e ele é o homem segundo o coração de Deus, não é porque ele é da tribo de Rubens, não é porque ele é da tribo de Benjamim, não é porque ele é da tribo de Levi, ele realmente ele é rei segundo o coração de Deus, é porque ele está debaixo da promessa de Deus, que vem aquele que é da tribo de Judá, e quem é nascido da tribo de Judá, está debaixo da promessa, para governar o reino de Israel. Olha o que é interessante, irmãos. Se você observar, Saul reinou apenas por 40 anos. O homem segundo o coração dos homens, ele não permanece para sempre. O reino dele é frustrado, o reino dele é fracassado, o reino dele não prospera, o reino dele não tem dinastia. Observe que quando Saul morre, quem assume o trono não é Jonathan, quem assume o trono exatamente é aquele que viria segundo o coração de Deus. E quem está debaixo da promessa, o governo é eterno, o cetro é eterno, o trono é eterno. Aqui nós aprendemos uma coisa e uma lição de moral para nós. Muitos podem até esconder você detrás da malhada, muitos podem colocar você dentro da cisterna, mas quem está debaixo da promessa, o Senhor vai dar vitória e vai levantar a cabeça. E só quem crê debaixo da promessa, só quem crê na palavra de Deus. Nós olhando por esse aspecto, Davi, quando ele assume o trono, Davi ele começa a reinar com perfeição, mas não demora muito, Davi começa a falhar. E Davi falha pesado. Deus havia dado uma lei, e Deus deu lei para a nação de Israel. Essa lei ela divide em 3 tópicos: lei cerimonial, lei civil e lei moral. Deus havia dito claramente para construir Israel, ele deu a lei civil para fazer a nação de Israel de uma nação e de um estado. Quando você vai observar, ele também deu a lei cerimonial, é o calendário judaico, é guardar o sábado, é a circuncisão, é as festas judaicas, é os sacrifícios levíticos, tudo apontava para Cristo. Isso é lei cerimonial, mas nós temos a lei moral. A lei moral é o amor vertical e o amor horizontal. Quando você vê o cabeçalho da lei, Deus vai dizer e vai proibir todo tipo de sacrifício a ídolos. Ele não vai permitir construção de imagem de escultura, porque ele vai querer ser adorado exclusivamente. A lei aponta para amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma. Mas a lei também, ela aponta do amor para com o próximo. Por isso que perguntaram a Jesus: a lei se resume em quê? Amar a Deus e amar o próximo. A lei moral diz: não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Ou seja, a lei está mostrando sempre para nunca ferir o próximo. Por isso que Davi,
ele vai violar 2 mandamentos. E os mandamentos que Davi vai violar: o primeiro, ele vai cobiçar a mulher do próximo. Ele vai desonrar Urias. Ele vai desconsiderar Urias. Por isso que ele vai ferir o próximo. Depois ele se deita com Betseba. Quando você vai observar, ele vai violar um outro mandamento: não matarás. Ele planeja, ele arquiteta a morte de Urias. Por isso, uma coisa nós devemos aprender: mesmo depois de Urias estar morto, e mesmo depois de Davi estando casado com Betseba, Deus nunca considerou Betseba esposa de Davi. Quando você lê a Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 1, Deus falando da genealogia de Cristo, ele diz que Betseba é mulher de Urias. Ou seja, Deus está mostrando claramente que Davi ele peca, que Davi ele mata, que Davi ele fere a honra de Urias. Mas uma coisa que eu acho interessante: Davi escondeu o pecado. Ele escondeu o pecado dos homens, mas ele não escondeu o pecado de Deus. A Bíblia diz que ele tem olhos como chama de fogo. A Bíblia diz que os seus olhos tudo está patente diante dele. Não tem este que escapa. Você pode esconder do seu pastor, você pode esconder do teu marido, você pode esconder da tua mulher, você pode esconder dos teus filhos, você pode se esconder da tua mãe, mas você não se esconde perante o olho daquele que tudo vê. Nada escapa dos olhos daquele que tudo vê. Nada. Nada. Se você ir para o céu, lá ele está. Se você vir para a terra, aqui ele está. Se você entrar debaixo da terra, lá ele está. Se você for para as profundezas do oceano, lá ele está. Nada escapa dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que os olhos dele procuram os fiéis da terra. E eu tenho certeza desta noite que os olhos dele estão parados sobre esta igreja, porque ele encontrou os fiéis da terra. Só quem é fiel aí levante a mão e adore a Jesus. Nada escapa dele. A onipresença lhe dá a capacidade que ele é a tua testemunha onde você está. Ele é a tua testemunha lá no teu celular. Que é que você tem guardado no teu celular. Ele é a tua testemunha lá no teu banheiro. Ele é a tua testemunha lá no teu quarto. Ele é a tua testemunha lá na tua universidade. Ele é a tua testemunha lá na tua escola. Nada escapa daquele que tudo vê. Eu quero dizer uma coisa para você: a onisciência lhe dá a capacidade que ele é tua testemunha na tua mente. Ele sabe o que você pensa. Se você pensa luxúria, ele sabe os teus pensamentos. Se você pensa lascívia, ele sabe os teus pensamentos. Se você pensa na mulher do próximo, ele sabe os teus pensamentos. Nada escapa dos olhos daquele que tudo vê. Quem olha não é o sistema. Quem sabe, quem tem aí a ideia dos Illuminati, é o olho que tudo vê. O olho que tudo vê não é do sistema do Illuminati. O olho que tudo vê é aquele que está sentado num alto sobre o trono e adorado pelos santos e eternos anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Meus queridos, o que eu acho interessante é quando nós vamos adentrar no texto,
que depois que Davi tem o profeta Natã, Deus manda o profeta. Ele diz: Davi, você pecou. Você é o homem que matou a ovelhinha. Foi tu que mataste Urias. Foi você que se deitou com a mulher de Urias. Davi treme. E Davi agora, para continuar sendo usado nas mãos de Deus e no reino, ele precisa clamar pela misericórdia. Misericórdia. Ele precisa ser alcançado pela graça. Mas para ele ser alcançado pela sua misericórdia, ou pela misericórdia de Deus, ele precisa reconhecer que ele é pecador. Leia comigo o texto. Olha o que diz a Bíblia. Ele vai dizer: minhas transgressões, minha iniquidade, meu pecado. Percebeu uma coisa? Meu, minha. Pronome possessivo. O que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, a culpa não é de Betseba, que ela estava banhando no pátio. Não, a culpa é minha, o pecado é meu. A culpa não é dos sacerdotes. A culpa não é do rei. A culpa não é disso ou daquilo. A culpa é minha. Eu errei. Eu falhei. A iniquidade é minha. O pecado é meu. O que tem de pessoas e homens, quando trai a esposa, fica botando defeito na esposa. O que tem de mulher que trai o marido e fica botando culpa que o marido é isso, que o marido é aquilo. Mas se você quiser ser alcançado pela misericórdia, tem que assumir que o pecado é seu. Meu pecado, minha iniquidade, minhas transgressões. Davi, ele entende que ele também, por que eu me deitei com Betseba? Por que eu mandei matar Urias? Ele vai dizer: porque eu sou filho de Adão. Fui formado em iniquidade. E a minha mãe me concebeu em pecado. Eu não presto. Eu sou ruim. Eu não sou bom. E quando Davi, ele cai aos pés do Senhor, pedindo por arrependimento, a Bíblia diz que Deus abre os céus e perdoa Davi, e ele continua reinando e trabalhando na obra de Deus, e o nome do Senhor é glorificado. Primeiro, para fazer a obra, quem era nós? Na sarjeta, no pecado, na miséria, muitos na macumba, muitos na prostituição, muitos no pecado, mas você foi alcançado pela misericórdia de Deus. E quando você foi alcançado pela misericórdia de Deus, você foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Agora vocês são mulheres e homens renovados para pregar o Evangelho, para louvar a Deus, para fazer a obra, expulsar demônios e o nome de Jesus ser adorado. Cadê aqueles que foram renovados, purificados e alcançados pela graça? Nós fomos alcançados pela graça. Graça, pastor, o que é graça? Ele te dá aquilo que você não merece, salvação. E o que é misericórdia? Ele não te dá aquilo que tu merece. Qual é? Condenação. A graça e a misericórdia te alcançaram. É por isso que você aqui é trombeta de Deus, é mulher de Deus, é homem de Deus para fazer a obra. Traz, Torebas. Levante suas mãos para os céus, igreja. Tem uma brisa suave de perdão descendo neste lugar. A misericórdia está alcançando o teu coração.
A graça que te alcançou é motivo de gratidão e louvor e adoração. Porque tu foste alcançado pelo sangue do Cordeiro, tu foste alcançado pela graça de Deus. O Senhor te deu o Espírito, te deu poder, te deu autoridade para você expulsar demônio, fechar terreiro de macumba, cantar no poder de Deus, repreender as enfermidades. Fogo no altar, fogo na nave, fogo no altar, fogo na nave. Cadê a igreja cheia do Espírito? Cadê a igreja pentecostal? Cadê a igreja renovada? Cadê as mulheres cheias da glória? Precisamos. Olha o que diz Davi: para servir o reino, precisamos ser cheia do Espírito, e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não retire de mim o teu Espírito. Davi não estava preocupado com o trono. Davi não estava preocupado com a coroa. Davi não estava preocupado com o reino. Davi estava preocupado com a presença do Espírito Santo em sua vida. O que tem de homens e mulheres que estão com seus pecados ocultos, porque eles amam a Deus mais do que, eles amam o ministério mais do que a Deus. Eles não confessam o seu pecado para não perder a cadeira. Eles não confessam o seu pecado para não perder os status. Eles não confessam o seu pecado para não perder as agendas. Eles amam simplesmente mais o ministério do que o próprio Deus. Mas uma igreja que ama a Deus, ela não está preocupada com fama, ela não está preocupada com sucesso, ela não está preocupada com o ministério, ela está preocupada com uma coisa: eu quero o Espírito, 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 eu quero o Espírito. O Espírito, igreja. A igreja, para abalar o mundo, ela precisa do Espírito. A igreja brasileira nos últimos dias precisa se arrepender, porque para ter arrependimento vai haver avivamento, vai haver glória, vai haver batismo, vai haver poder no meio do povo. Arrependimento. Não é tempo de brigar por cadeira, não é tempo de brigar por fama, não é tempo de brigar por agenda, não é tempo de brigar por seguidores, não é tempo de brigar por inscritos. O tempo é nós buscar o poder do Espírito e Deus levantar uma igreja fervorosa e cheia da glória de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluias. Oh, Espírito de Deus. O Espírito é o oxigênio desta igreja. O Espírito é o fogo desta igreja. O Espírito é a chama desta igreja. O Espírito simplesmente é que promove a igreja andar, a igreja marchar, a igreja pregar, a igreja evangelizar, as mulheres servirem a Cristo com piedade. É tempo de buscar os dons espirituais. É tempo de buscar as línguas estranhas. É tempo de buscar o renovo do Espírito Santo. E Ele tem para dar. Ele nunca mudou. Quem muda é nós, Ele não muda. Mas Ele tem dons espirituais. E eu convoco você nesta noite para levantar as mãos, porque agora Ele vai começar a liberar dons espirituais sobre a tua vida. Ele vai te dar variedade de língua, Ele vai te dar poder, Ele vai te batizar com fogo, Ele vai te batizar com o Espírito. E para cantar a
A presença de Deus está neste lugar. Ele quer te usar, mulher. Ele quer te usar, mulher. Ele quer te usar, moça. Ele quer te usar, rapaz. Ele quer te usar, obreiros. A trombeta está tocando. A igreja que vai pregar o evangelho, a igreja do arrebatamento, é uma igreja cheia do poder, da glória de Deus. A Assembleia de Deus nasceu no fogo. A Assembleia de Deus, ela anda no fogo. A Assembleia de Deus vai subir no fogo, no fogo, no fogo. Eu convido a você nesta noite para encher esse ambiente de glória a Deus e aleluia, e encher esse ambiente de línguas estranhas. O Espírito de Deus está presente nesta noite. Oh, Espírito, ...20 segundos de adoração, 20 segundos adorando. Eu vou te dar 20 segundos para você glorificar a Ele. Quando você vai adorando, Ele vai batizando. Quando você vai adorando, Ele vai te curando. Quando você vai adorando, Ele vai alcançando o teu filho. Quando você vai adorando, Ele vai alcançando o teu marido. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. O Espírito de Deus paira no meio de vós. Ele paira no meio de vós. Oh, igreja. Oh, igreja. O teu Jesus está voltando, igreja. É tempo de nós buscar a presença do Espírito. Já tem crente sentindo o poder de Deus. Já tem crente chorando na presença de Deus. Deixa falarem, deixa perseguirem, deixa baterem, mas o Espírito Santo vem aqui com um bálsamo. Ele sara a tua ferida, Ele unge a tua cabeça, Ele levanta a tua cabeça. Ai, ai, mandarabahas. Para servir o reino, eu preciso sentir a alegria da salvação. Devolve-me a alegria da tua salvação. Eu não quero saber do reino, eu não quero saber da coroa, eu quero ser salvo. Não se empolgue porque pregue. Não se empolgue porque canta bonito. Não se empolgue porque expulsa o demônio. Mas Jesus diz: alegrai-vos, 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 alegrai-vos. O vosso nome está escrito no livro da vida. Deixem. O mais precioso não é prata. O mais precioso não é fama. O mais precioso não é dinheiro. O mais precioso é você ter o nome guardado no livro da vida. Segura o teu nome no livro da vida, igreja. Como é que eu vou pregar sobre salvação se eu não sinto a alegria da salvação? Como é que eu vou falar de Jesus se eu não sinto Jesus? Sabe por que uma igreja, uma mulher, um jovem, ele prega, ele chora, ele quer que a pessoa se converta? É porque ele sabe que aquela alegria, ela rompe o tempo, ela chega na eternidade, e para sempre estaremos com o Senhor dos ares. Por onde eu estou passando pregando no Maranhão, a gente observa a cada dia
que a igreja nos últimos dias precisa sentir a alegria da salvação na alma. Se você não sentir a alegria da salvação, é a coisa mais preciosa que alguém possa ter. Olha o que disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca no curral, ainda que não tenha uma ovelhazinha, ainda que os campos não produzam mais mantimento, sabe o que ele está querendo dizer? A Babilônia pode vir, pode levar tudo, eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. Eu não sou alegre, não é por causa da fama, eu não sou alegre, não é por causa do dinheiro, eu não sou alegre, não é por causa da conta bancária. Você, igreja, deve ser alegre, porque tu és salva, tu és salvo, tu és liberto, tu és purificado pelo sangue do Cordeiro. Para servir a Deus, Ele precisa criar em mim um coração puro. Lav Taruch Berali Elohim. Cria-me, ó Deus, um coração puro. Lav, mente, coração, pensamento. A nossa mente precisa ser transformada. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Tende a mente de Cristo. É a mente que é o campo de batalha. O coração envolve o todo o homem. É na mente que o diabo está pelejando contra nós. Quando o sangue dos animais vinha sobre a mente do homem, não purificava a mente, só não purificava a consciência, só purificava o corpo. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi para a cruz do Calvário, e lá ele bradou: tetelestai, a dívida está quitada, a dívida está paga, a consciência está purificada, as mentes estão limpas. Você não tem mais a mente do mundo, você não tem mais a mente do diabo, você agora tem a mente de Cristo, de Cristo, de Cristo, para transformar esse mundo com a renovação da vossa mente. Cria, Berali, cria-me. Esse verbo aí, barar, no hebraico, ele acompanha sempre o sujeito, que é Deus. Esse verbo nunca é dado ao homem. O sujeito sempre é Deus. Cria em mim, barar. Por que barar? Ele está lembrando lá de Gênesis 1:1. Bereshit barar Elohim et Hashamaim vet haeretz. Por que o verbo barar é aplicado só a Deus? Porque o verbo barar significa criar do nada, e só quem pode criar do nada é o Deus que você está adorando nesta noite. O que é que Davi está dizendo? Ele pega lá o verbo bará, que é aplicado só a Deus, e ele coloca no Salmo 51. O que ele está querendo dizer? Buda não pode transformar teu coração, Maomé não pode transformar teu coração, Allan Kardec não pode purificar teu coração, Maria não pode purificar teu coração, Pedro não pode purificar teu coração, ninguém na terra pode purificar teu coração, ninguém pode te dar um coração novo. Só quem pode te dar um coração renovado e cheio do Espírito é Deus, é Deus, é Deus,
É Deus, a salvação é dele, pertence a ele e é para ele. Você se alegra, meu querido, porque teu coração está transformado, porque você é uma mulher renovada, porque você faz a diferença no teu trabalho, você faz a diferença no teu emprego, você faz a diferença na sociedade. É porque o teu coração foi renovado pelo poder do nome de Jesus. Só ele, não tem outro. Depois que Davi reconhece o seu pecado, ele é alcançado pela misericórdia, ele tem um coração transformado, e ele tem o Espírito Santo de Deus na vida, e ele tem a alegria da salvação. Aí ele vai dizer: agora os meus lábios vai ensinar os transgressores. Se coloque de pé. Agora os meus lábios, agora os meus lábios. Sabe por que você tem autoridade para pregar o evangelho e servir o reino? Porque o teu coração está purificado, e daquilo que o coração é cheio, é aquilo que a boca vai proferir. Se você é cheio de Deus, você vai proferir Deus. Se você é cheio do Espírito, você vai proferir o Espírito. De que você está cheio? Está cheio da fofoca? Está cheio das perseguições? Está cheio de querer ódio no coração e puxar o tapete dos outros? De que você está cheio? Se você estiver cheio de Deus, cheio de Bíblia, cheio do Espírito, Coroatá se prepara, a Trizidela se prepara. A partir de hoje essas mulheres vão sair daqui como bombas atômicas. São mulheres renovadas pela salvação de Cristo. Os hospitais se preparam, os presídios se preparam. Essas mulheres vão entrar cheias do Espírito, vai entrar nas ruas. Os maridos vão se converter sem você dar uma palavra. É porque você está cheia, 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 cheia de Deus. Maiara, nós vamos entender algo. Os meus lábios não vão apenas pregar, os meus lábios vão saber prestar um culto a Deus. Eu vou louvar a justiça de Deus, eu vou louvar a vontade de Deus. Você foi renovada. Deixa o diabo querer acusar, deixa o diabo querer apontar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa ele falar, ele é mentiroso. Levante suas mãos para os céus, levante suas mãos para os céus. A igreja não vai decretar, a igreja tem certeza que já está decretado. O diabo já perdeu, o diabo já perdeu, o diabo está falido. A vitória é da igreja cheia de Deus. Pelos olhos da fé, há uma nuvem sobre este lugar, há uma glória sobre o templo da Trizidela. Há renovo nesta noite.
Se você nunca mais falou em línguas, seja renovada agora. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei. Aonde houver uma enfermidade no corpo desta mulher, ao Deus do meu amor, começa a arrancar essa enfermidade agora no nome de Jesus. Eu navegarei. Problema de coluna, no oceano. Entra com a tua mão sanadora agora, ó Deus. E ali adorarei. Essa depressão não vai te matar. Essa depressão não vai te matar. O diabo não vai te derrotar. A vitória da igreja desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Só quem quer ser cheio de novo do poder de Deus, Espírito, começa a bendizer o nome dele aí. Começa a invocar a presença dele aí. A primeira alma para Jesus. Jesus te chama agora. Jesus te chama. Ele quer te dar um coração novo. Ele quer arrancar o teu coração de pedra. Ele quer te dar um coração de carne. Você não vai ser mais guiado pela lei da pedra. Você será guiado pela lei do Espírito. Cadê a primeira vida para Jesus? Jesus te chama. Jesus te ama. Venha ao encontro de Cristo. Venha a primeira vida para Jesus. Se você não é evangélico, venha ao encontro de Jesus hoje. Hoje é a noite da tua salvação. Jesus te ama, homem. Jesus te ama, mulher. Jesus te ama, jovem. Ele quer te renovar para você servir o reino. Ele quer dar a alegria da salvação para você servir o reino. Ele quer te dar o Espírito dele para você servir o reino. Ele quer perdoar os teus pecados para você servir o reino. Venha ao encontro do Jesus eterno. Jesus quer te salvar. Venha ao encontro de Cristo. Jesus, Ele te ama. É tempo de vir buscar a Deus. Não vai demorar. O céu está logo aí. Não perca tempo. Charles Henry Spurgeon, George Whitefield, eles não perdiam tempo. Ele chamava as almas. Você precisa vir a Cristo. Não perca as oportunidades. Hoje é noite de salvação. Se você ouviu esta palavra hoje, não endureça o seu coração. A Bíblia nos diz: se hoje
Você ouviu a voz de Deus. Não endureça o vosso coração. Se não tem ninguém, curve a sua cabeça. Oh Deus, nós queremos te agradecer. Aqui estão essas mulheres santas. Aqui está a tua igreja pura. Nós somos renovados pelo teu Espírito. Nós já somos perdoados pelo sangue do teu Filho. Oh Deus, é tanta maldade no mundo. Oh Deus, é tanto pecado, é tanta miséria. Estão querendo se levantar contra a igreja, Deus. Estão proibindo nós expulsar demônios. Está proibindo nós falar o nome de Satanás. Está proibindo nós pregar contra o homossexualismo. Estão proibindo tudo. O diabo está se levantando, mas ele se levanta já na derrota, porque a vitória é da tua igreja. A vitória é do teu povo, Jesus. A vitória é da tua igreja, Jesus. Ele não te deu espírito de covardia, Ele te deu espírito de poder, ousadia para pregar o Evangelho. Ele te renovou para te usar na terra. Ele te deu o espírito para te usar na terra. Ele perdoou os teus pecados para te dar salvação e te usar na terra. Não te calas. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Naquele dia que me conduziram para aquele presídio, ou para aquela delegacia, bateu o medo, bateu o pavor, bate o medo, bate o pavor. Mas uma coisa tu pode ficar certo, crede, os parafusos vão apertar. O negócio vai espremer. A gente pensava que o Covid-19 nunca chegou em Coroatá, e chegou. A gente pensa que as enchentes nunca chegam em Coroatá, chegou. Os negócios estão acontecendo. É tempo. É tempo. Pegue a sua Bíblia aí no banco. Pegue aí. Eu quero confrontar você nesta noite. Levante essa espada afiada. Balance essa espada afiada. Isso daqui é para tu cortar demônio. Daqui é para tu ganhar as almas. Daqui é para tu despovoar o inferno. Ele te dá o poder e a autoridade. E só quem crê nisso, levanta a tua voz. Adora, adora,